transformações que acontecem ao longo da vida do ser humano são regidas por fatores externos e fatores internos. Os fatores externos são influenciados pelo meio ambiente, pelo estilo de vida, pela alimentação. Já os fatores internos têm os hormônios como os principais influenciadores. E nós, mulheres, somos seres totalmente hormonais. O impacto das variações hormonais na nossa vida interferem diretamente nas transformações que o nosso organismo vai sofrer. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidei Thelma Chiarapa, fisioterapeuta especializada em uroginecologia, para nos exemplificar mais ainda, né, Thelma? Sim. Como que esses efeitos dessas alterações hormonais acontecem principalmente nos órgãos pélvicos femininos? Acho que vale a pena a gente começar lembrando que o principal hormônio, né, doutora, é o estrogênio. Então, a falta dele compromete a estrutura mais importante que a gente tem para nos manter em pé, para nos dar movimento. Essa estrutura é o músculo. São os músculos, não é? Então, a diminuição ou a ausência dele faz com que o corpo feminino, no caso, né, nós estamos falando da mulher, entre em desequilíbrio. A gente não está falando de um desequilíbrio corporal, só de humor. Não, nós estamos falando de um desequilíbrio globalizado, onde nós estamos agora especialmente falando sobre a pelve. Então, os músculos que envolvem esses órgãos da pelve, eles perdem a capacidade de estarem no local exato em que, aspas, né, uma brincadeirinha, foram feitos para estar ali, não é? Então, e uma vez eles estando fora desse local, né, doutora, o que acontece? Eles têm uma tendência de entrar em queda. Sim. E o músculo que envolve todo o períneo feminino, no nosso caso, a vagina, né? Ele tende a exteriorizar-se. Então, os principais órgãos que podem entrar em queda são o útero, a parede da própria vagina, não é? Os ovários, a bexiga. Então, assim, estas estruturas entrando em queda, tem um determinado grau que o fisioterapeuta pode intervir e melhorar, impedindo, claro, que este órgão tende a cair mais, e de uma outra forma, na verdade, sugerindo, né, uma indicação médica para que faça novos exames, uma nova avaliação, para que veja qual seria o melhor método para essa pessoa operar. Certo? Então, a gente pode perceber que os hormônios femininos, eles têm uma função no organismo também de manter esses órgãos pélvicos nos seus devidos locais e funcionando de forma adequada. E hoje, com vários, né, não só hoje, mas durante toda a evolução da mulher, o fato de gestar, o fato de parir e o fato de andarmos em pé, e todo o exercício, toda a força que fazemos forçam esses órgãos para baixo no nosso dia a dia, faz com que existam quedas. E como a própria Thelma disse, com perda de urina pela bexiga, às vezes perda de fezes, às vezes alargamento vaginal e prolapsos uterinos, que tem, sim, correções cirúrgicas, lasers, enfim. Mas, Thelma, o que eu quero que você diga para as nossas telespectadoras, principalmente, que medidas que nós podemos tomar de forma preventiva, desde muito cedo nessa nossa história de vida, para que esses impactos sejam minimizados. Parece lugar comum, mas é verdade. Atividade física, quer dizer, contra o sedentarismo, não é? Uma atividade física bem idealizada, sistematizada, uma alimentação saudável, porque tudo isso interfere na questão desse hormônio lá na frente. Então, se um corpo está saudável, ele tem estrutura saudável, ele também envelhece numa lentidão importante. Sim.
Isso também muito nos interessa, não é? E agora, os exercícios perineais, eles devem ser feitos também desde cedo, o mais rápido possível. Você me dá a liberdade de ensinar para elas? Sim, por Ótimo. favor. Uma posição que o períneo da gente gosta muito de ficar é a posição em cócoras, que vem de encontro ao que a gente estava falando anteriormente, com relação a essa carga, né, que vem em queda por conta do músculo fraco, vem essa queda dos órgãos para dentro do períneo. Então, a posição de cócoras, ele dá um estiramento, ele ativa a circulação de tal modo que pesquisas científicas já comprovaram que o ideal seria ficar 15 minutos por dia acocorada. Não é? Então, assim, o nosso assento meio que é nosso inimigo, sabe? Muito se estuda os períneos das Índias. E quanto mais viver lá naquele canto dela, mais rural ela for, melhor vai ser a estrutura perineal dela. Né? Porque ela faz muita coisa acocorada, eles não têm sofá. Onde quer que a gente vá, tem um lugar para sentar. E quando a gente está sentado, os nossos órgãos estão debruçados sobre o períneo, o que também sobrecarrega ele, né? Então, vamos lá. A contração perineal. Você vai simular o movimento de apertamento mesmo. Então, eu vou colocar minha mão aqui ao lado. Você vai fazer de conta que essa estrutura da minha mão é o seu períneo. Então, você vai apertar, segurar até 3 segundos, tipo 1, 2, 3, e soltar levemente apenas o que você aprendeu. Nada de empurrar, fazer forcinha para fora. Só para cima, para o alto e avante, como as mulheres são, certo? Então, esse é o exercício que você deve fazer 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Esta quantidade é suficiente para prevenir quedas de estruturas pélvicas. E o interessante é que são exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar. Até quando você está entrevistando uma pessoa, você pode aproveitar e já fazer o exercício perineal. Isso mesmo. Thelma, muito obrigada pela sua presença, pelo pelas orientações. E estejam conosco agora no quadro Intimidade e depois no segundo bloco com a doutora Ana Kelly entrevistando Tássia.